Crianças, hoje nós vamos trabalhar adição, subtração com frações, certo? Continuando o módulo 2, hoje nós vamos terminar o módulo 2. As páginas 187 e 188, onde tem uma leitura para concluir o conteúdo, tá? Depois tem uma atividade na página 189, no início vai ter um complemento da atividade 2 do conteúdo, no finalzinho tem uma questão que vocês vão resolver, e aí vocês vão fazer a atividade até a 193. Depois vocês vão ter a página 196, 197, que eu estudei, ou seja, uma revisão do capítulo. Terminando assim o módulo 2, certo? Então, vamos lá. Adição de frações com denominadores iguais. Gente, na adição de frações com denominadores iguais, conservamos o quê? O denominador e adicionamos os numeradores. Ou seja, quando os denominadores são iguais, basta somar os numeradores e conservar o denominador. Então, aqui eu tenho uma imagem, né, de 5 nonos mais 2 nonos, ou seja, essa figura foi dividida em 9 partes. Dela eu pintei 5 nonos, depois pintei 2 nonos de lilás, 5 de rosa e 2 de lilás. Então, aqui eu tenho uma parte que foi pintada de rosa, ou seja, 5 nonos está aqui, tá? Por isso que ela está aqui. E aqui o 2 nonos, que é a parte pintada de lilás. Então, vamos somar. Ó, como os denominadores aqui são iguais, o que vai acontecer? Eu vou somar os numeradores, que vai dar 5 mais 2 é 7, e vou conservar o mesmo denominador, tá? Ó, não é 9, então eu vou conservar ele aqui, 9. Então, ficou 7 nonos. Ó, 5 mais 2, 7. Beleza? Vamos lá? Na subtração de frações com denominadores iguais, a subtração de frações segue o mesmo padrão da adição. Como assim? Continua conservando o denominador e subtraindo os numeradores. Então, aqui nós temos 4 nonos menos 2 nonos. Ó, denominadores iguais. Eu vou subtrair os numeradores e conservar o denominador. Então, 4 menos 2 é 2. E o 9 eu vou conservar. Então, a resposta é 2 nonos, certo? Agora, eu coloquei uma imagem onde aparece uma figura geometricamente. A fração de frações, que seguindo o mesmo padrão, como eu já falei, da adição, né? Ou seja, eu vou subtrair os numeradores e conservar o denominador. Então, aqui eu tenho 5 nonos e menos 2 nonos. Veja que a figura foi dividida em 9 partes. Eu pintei 5 de rosa, né? E desses 5, depois eu vou tirar 2 nonos. Então, tá aqui, ó. A parte toda pintada, que é essa aqui. Tudo que foi pintado. 5 nonos. E os 2 nonos que eu vou tirar tá aqui. E o que vai restar é o quê? 3 nonos. Por quê? Da seguinte forma. Não era 5 nonos, né? Toda essa figura aqui não é 5. Daí eu vou tirar 2 nonos, que essa aqui tá riscada, tá? 2 nonos. Então, eu faço 5 menos 2 é 3. E vou conservar o mesmo denominador, que no caso é 9. Então, eu vou colocar o 9 aqui. E a resposta é 3 nonos, certo? Agora, gente, quando a adição de frações for com denominadores diferentes, em uma adição ou subtração com denominadores diferentes, primeiro nós temos que substituir as frações por uma fração equivalente, que tenha o mesmo denominador. Aí, em seguida, nós adicionamos ou subtraímos os numeradores e conservamos o denominador. Então, imagine que eu tenho aqui essa fração. 1/4, né? E 3 quintos. E eu queira somar, tá? Então, veja que os denominadores dela é diferente. Aqui é 4 e aqui é 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma fração equivalente a essa aqui, a 1/4 e a 3/4, onde o denominador seja igual. Então, para isso, eu vou multiplicar, né? E no caso aqui, eu multipliquei por 5. 1 vezes 5 é 5. E 4 vezes 5 é 20. Então, ficou 5 20avos, tá? O denominador é 20. Então, para mim encontrar o mesmo denominador, eu tenho que multiplicar também um número que vai dar o mesmo 20. Então, 3 vezes 4 é 12.
E 5 vezes 4 é 20. Veja que agora ficou 20avos e 20avos, não é o mesmo denominador? Então, agora nós vamos substituir aqui, ó, 1/4 por 5 20avos e 3/5 por 12 20avos e vamos somar. Aqui, como as frações 5 20avos e 12 20avos são respectivamente equivalentes a 1/4 e a 1/3, né? Elas equivalem, vocês estão vendo aqui que elas são equivalentes, tá certo? Então, temos assim, ó. Olha lá, 1/4, né? Ó, 1/4 mais 3/4. Vamos substituir? Qual é a fração equivalente a 1/4? 5 20avos. Então, foi, ó, 5 20avos. Qual é a fração equivalente a 3/5? 12 20avos. Tá aqui, ó, 12 20avos. Vou substituir. Já que agora os denominadores são iguais, segue o mesmo ritmo, né? Soma, no caso, subtrai não, desculpa. Adiciona, né? Soma 5 mais 12 e conserva o mesmo denominador. No caso, é 5 mais 12, ó, 5 mais 12 dá 17, e aí o denominador continua sendo 20, coloca 20. Portanto, o total da questão lá é 17 20avos, o total de consumidores entrevistados considerado na questão que foi feita aqui, certo? A adição de frações com denominadores diferentes. E uma adição ou subtração, né? Eu já falei. Com denominadores diferentes, substituímos a fração por uma fração equivalente com o mesmo denominador e em seguida adicionamos ou subtrair. Nesse caso aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos subtrair, porque, veja só, aqui eu tenho que 1/4 menos 1 20avos. Veja que não pode, ó, os denominadores são diferentes. Então, eu vou procurar a fração equivalente, né, para poder os denominadores ficarem iguais. Então, veja só, pensando mentalmente, qual é o número que eu multiplico aqui, né, que vai dar a fração equivalente a essa? Então, vamos lá, por 5. 1 vezes 5, 5. 4 vezes 5, 20. Veja que eu já encontrei a fração equivalente a essa aqui, né? Então, vamos lá. Ficou com o mesmo denominador. Agora, eu posso subtrair naturalmente. 5 menos 1, né? Ó, tá aqui. 5 menos 1 é 4. E o mesmo denominador é 20. Então, eu vou conservar aqui. Então, ficou 4 20avos, certo? Escrevendo uma fração na forma mista e vice-versa, ou seja, mista e imprópria. Podemos representar uma fração imprópria com um numerador na forma mista de duas maneiras distintas. A primeira, gente, é assim, escrevendo uma fração imprópria, tá? Com a adição de uma fração aparente e uma fração própria. Ou seja, se eu tenho aqui 5/3, né? Qual é a fração imprópria, aparente que eu posso ter? 3/3, né? Se eu somar 3/3 mais 2/3, ó, veja só, se eu somar 3 mais 2, vai dar 5, né? E aí o denominador eu vou conservar. Vai ser 3. Agora eu vou transformar essa fração, né, em uma fração mista. Então, veja só, eu posso substituir 3/3 não é a mesma coisa que 1/3, eu vou colocar aqui. Aí eu vou somar mais 2/3, tá? Aqui 2/3. Tá? Então, ficou agora uma fração mista, ó, 1/3 mais 2/3. 1/3 mais 2/3. Usando o método prático, né? Aqui, 5/3. Eu vou pegar e vou dividir 5/3. Vou dividir por 3, né? Porque aqui, você lembra que a fração é uma divisão. Vou dividir por 3. No caso, dá 1. 1 vezes 3, 3. Coloco 3 aqui. 5 menos 3 é 2. Então, aqui, eu vou transformar essa fração mista numa fração, ou numa fração imprópria numa fração mista. Por que ela é imprópria? Porque aqui, ó, o numerador é maior que o denominador. Então, aqui é uma fração imprópria. Eu vou transformar ela em uma fração mista. Dividindo, 5 dividido por 3 dá 1, não é isso? Então, 1 passa a ser o quê? Ó, passa a ser a parte inteira, isso? O resto é o numerador. E o divisor passa a ser o denominador, certo? Então, aqui eu tenho uma fração própria,
que eu transformei em uma fração mista. Como é que eu faço isso? Fazendo que uma divisão. Até porque, veja que eu posso, ó, se eu multiplicar aqui, ó, 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. Ó. Tá vendo isso aqui? Conserva o mesmo denominador, certo? Então, os números na forma mista também podem ser escritos na forma fracionária, de duas maneiras distintas. Por exemplo, eu tenho 2 inteiros e 1 quarto, tá certo? Vou pegar aqui, vou transformar ela na forma mista, na forma fracionária e depois na forma mista, certo? Então, vamos lá. Eu tenho 2 inteiros mais 1 quarto, tá? Então, tá aqui, 2 inteiros mais 1 quarto. Lembrando, gente, que toda parte inteira é como se 1 tivesse aqui embaixo, não é? Então, vou colocar ela na forma fracionária. 2 sobre 1, tá aí, ó, 1. Aí, eu somo com 1 quarto, ó, tá aqui 1 quarto, certo? Aí, agora, eu vou somar e veja só que os denominadores aqui são diferentes. Lembrando que eu tenho, para mim somar, eu tenho que procurar uma fração que seja equivalente a essa aqui. Tá? Então, qual é? Eu vou multiplicar bem aqui por 4. Ó. Se eu multiplicar aqui 2 vezes 4, vai dar 8. E 4 vezes 1 dá 4. Então, agora eu já tenho, né, a fração equivalente a 1 sobre 1, que é 8 quartos. Mais 1 quarto. Agora, como os denominadores são iguais, eu vou só somar. Ó. 8 mais 1 é 9. E aí, eu vou conservar o 4. Então, vai ficar 4 números, tá? Aqui ela está na forma fracionária, está uma fração imprópria. Por que ela é imprópria? Porque o numerador é maior que o denominador. Agora, vamos transformar essa fração imprópria em uma fração mista. Então, vamos lá. A fração aqui, mista, né? Vamos transformar ela em própria. Ou seja, veja que eu vou daquele processo que eu falei, ó. 2 vezes 4, ó, 2 vezes 4 é 8, mais 1, 9. Ó. 2 vezes 4, mais 1, 9. Aí eu tenho, ó, 2 inteiros e 1 quarto. Lembrando que a gente multiplica aqui, ó. 2 vezes 4 é 8, mais 1, 9. Então, aqui está sendo, ó, o numerador. E aí, o quociente conserva o mesmo, tá? Certo? Gente, por hoje é só. Um ótimo estudo. Até a próxima aula.